Vamos lá, senhores, estamos de volta. Questão 8 para você. Essa questão ela é um pouquinho mais longa, um pouquinho mais trabalhada, então vamos fazê-la com mais cuidado. Já peço que você tenha paciência aí, sente aí, se acomode, acompanhe melhor a questão, porque essa questão eu quero fazê-la com você bem detalhada, porque ela é um pouco mais trabalhada, beleza? Vamos lá, seguinte com você, tá? A questão já começa lhe dando o seguinte conceito. Vamos lá. O objetivo do recipiente isolante térmico é minimizar as trocas de calor com o ambiente externo. Ok, lembra que não existe nenhum isolante perfeito, tá? Essa troca de calor é proporcional à condutividade térmica K e à área interna das faces do recipiente. Área interna das faces do recipiente. Beleza. Bem também como a diferença de temperatura entre o ambiente externo e o ambiente interno do recipiente, além de ser inversamente proporcional à espessura das faces, certo? Eu sei que aqui é uma leitura, beleza? E aí a pergunta é, professor, essa leitura inteira representa o quê? Pessoal, essa tua leitura bem aqui completa, ela te representa um só conceito, beleza? Que é o conceito de fluxo térmico, ok? Então, tudo que você leu aqui no começo da questão, ela se refere totalmente ao conceito para você de fluxo térmico. Tu entende muito bem que o calor ele é uma energia que se propaga, ele é uma energia que se é transportada. Ele se propaga de um ponto a outro, sempre do corpo, naturalmente, né, do corpo mais quente para o corpo menos quente. Então essa energia que você conhece como calor, ela se propaga, ela flui. E aí você pode muito bem tentar calcular esse fluxo térmico através de uma equaçãozinha muito básica que a questão te deu em forma teórica. Só que aqui eu vou te mostrar a forma matemática, tá certo? Então é basicamente o seguinte: o nosso fluxo térmico, tá? Ele é um fluxo que depende da constante térmica do material, certo? É proporcional à área das faces, segundo a minha questão, também a sua temperatura variada, ΔT, e é inverso à espessura do material. Então eu acabei de te transformar aquela leitura inteira que nós fizemos no começo da questão, certo? Em uma equação linda, bonita, que é a equação do fluxo térmico. Belezinha? Vale mais uma vez te lembrar que aqui ele comenta sobre cadê aqui? Sobre a área interna das faces. Beleza? Vamos seguir a questão, tá? E aí vem a tua questãozinha te dizendo a seguinte ideia. A fim de avaliar a qualidade de dois recipientes, recipiente A está aqui suas medidas e recipiente B também com suas medidas. Repara de cara que o recipiente A ele é um quadrado perfeito, porque todos os lados são iguais, né? Comprimento, largura e espessura. Já o B ele já vai ter um comprimento maior, né? Aqui o seu comprimento é de quanto? Aqui o seu comprimento é de 60 centímetros, beleza? Então vamos desenhar aqui como seria o recipiente A e o B. Vamos lá? Então o recipiente A, vamos por partes. O recipiente A, segundo minha questão, ele é um quadrado, porque todos os seus lados são iguais. Então, tecnicamente, o nosso recipiente seria algo similar a isso aqui, pessoal. Vou desenhar aqui as nossas faces de um quadrado, de um cubo, né? E beleza, mais ou menos assim, tá? Então, cada lado, comprimento, largura e espessura do material são lados iguais, segundo a minha questão, ok? Já o meu recipiente B, ele já é um retângulo, porque o seu comprimento é de maior, é de 60 centímetros. Então, a figura seria mais ou menos assim para você, tá? Se a gente fizer aqui de um retângulozinho. Vamos tentar manter a mesma estrutura da outra. Então é mais ou menos assim, beleza? Ele é mais larguinho. Melhor, mais comprido. Bom, mais ou menos assim, certo? Então, segundo minha questão, o seu comprimento é 60, ele é maior. A sua largura aqui é 40 e a sua espessura também é 40. Então, como a questão me colocou aqui, tá, pessoal? 60, 40, 40, ok? Então essa primeira medida é de comprimento, a segunda é de largura e a terceira é de espessura.
E repare que o Enem não te disse isso, tu teve que pensar, tá bom? Então, beleza. E aí a própria questão me diz aqui que as faces de mesma espessura, né? Eles têm a mesma espessura. Tanto que você vê aqui, a espessura do corpo A, ele é de 40. A espessura do corpo B também é de 40. Beleza? Todos são iguais. Perfeito. Então lá, uma estudante então compara suas condutividades térmicas, que são as constantes, né? K e Kb. Lembra que essa constante depende do tipo de material, beleza? Para isso, suspende dentro de cada recipiente blocos idênticos de gelo a 0 graus Celsius, de modo que suas superfícies estejam em contato apenas com o ar. Após o intervalo de tempo, ela abre os recipientes enquanto ambos ainda contêm um pouco de gelo e verifica que a massa de gelo que se fundiu no recipiente B foi o dobro do que se fundiu no recipiente A. Ou seja, a massa de gelo que se fundiu no recipiente B foi o dobro do A. Então, tecnicamente, aqui no B nós vamos ter 2M, que é o dobro, e aqui só M, tá? A fundição, né, o ato de você fundir o gelo. Beleza? Então, qual a ideia? Esse fluxo de calor, que eu te comentei aqui em cima, é tu entender basicamente que o calor ele passa pela estrutura. Então, é como se você fizesse o seguinte, aqui eu tenho os corpos A e B, então o calor, ele flui por eles, certo? O calor aqui, ó, ele passa por eles, ele flui por eles. Ó, beleza? Por isso que esse fluxo ele depende da área, depende do comprimento, depende do tipo de material e por aí vai. Beleza? O calor ele flui pelos materiais. E aí vem aí a sua pergunta final. Qual a razão entre Ka e Kb é mais próxima? Então, em tese, a tua questão quer que você encontre, pessoal, justamente quem é essa relação com o K. Perfeito? De boaça. Então vamos seguir aqui as nossas questõezinhas, tá bom? Bom, feito todo esse processo para você, tá? Vamos começar a completar a nossa equação, tá certo? Bom, essa equação para você aqui, pessoal, ela pode ser mais completa. Por quê? Porque o fluxo de calor, né, que é nossa letrinha aqui grega, ele tem uma outra forma de você escrever ele, que é mais ou menos assim, tá? O fluxo de calor é exatamente quanto de calor passa por tempo naquela região. Então, o fluxo de calor, ele também pode ser escrito assim. Bom, eu posso então aqui juntar as duas equações, né? E aí as tuas duas equações, elas ficariam assim, né? Calor sobre tempo igual a constante, a área, o nosso ΔT e a nossa espessura, certo? Repare que eu juntei as duas equações aí ligadas ao fluxo térmico. Perfeito? Bom, outro ponto para você importante é o seguinte, aqui nós temos, e a própria questão te comentou sobre a fundição, né? O ato de você fundir o gelo. O que seria fundir o gelo, pessoal? É você fazer nele uma mudança de estado. E aí volta o teu conceito. Na última questão, nós falamos em mudança de temperatura, que era calor sensível. Só que aqui eu estou tratando com a mudança de estado do meu gelo, porque eu coloquei ele lá no recipiente e esperei ele derreter, certo? E aí, quando se fala em mudança de estado, esse calor bem aqui, pessoal, quando se fala em o ato de você mudar de estado, pessoal, ele está falando para você do chamado, lembrem disso, tá? Do chamado calor latente. Calor latente. Que pela física me diz que o calor latente ele é justamente o produto entre a massa do objeto, né, nesse caso do gelo, e a sua latência, L. Então não confunda calor sensível com latente. Calor sensível é aplicado à mudança de temperatura, latente à mudança de estado. E aqui nesse caso a questão fala em fundir o gelo, mudança de estado. Beleza? Então a gente pode melhorar a equação, não pode? Pode ficar assim, ó. Quem é o nosso calor? O nosso calor é M vezes L.
certo? Vou repetir os outros, tá? T, o K, área, temperatura variada e a tua espessura. Beleza? Como a questão te fala no K, né, na razão dos Ks, então vamos começar a organizar. Eu quero o K, né? Então vamos começar aqui a organizar a nossa equação. E a nossa equação ficaria assim, ó. Ficaria assim para você. K, A, delta T vezes o meu tempo, igual a massa, latência e a minha espessura. Então, como eu quero o K, eu vou manter ele aqui isolado e o resto desce dividindo. Então, ficaria M vezes L vezes E sobre a área, delta T e o meu tempo. Pronto. Então, acabou de montar para você aqui a equação da constante de condutividade térmica. Agora, meus amiguinhos, é só aplicar nas relações. Ele não te pediu a relação de A com B, né? Então, se ele te pediu para você fazer, Ka por Kb, então seria o seguinte: como é que eu posso pegar essa equação aqui e transformar para o recipiente A? É simples. Aqui eu vou ter para você, ó. Vamos lá. No caso do A, a massa é M, né? Tá aqui para você. A massa é M. Então, M vezes a latência do gelo vezes a espessura do objeto A sobre a área do objeto a sua temperatura variada e o seu tempo. Beleza? Isso é o Ka. No caso do Kb é a mesma coisa. Só que o Kb, primeiro, a massa dele é 2m, né? Então, começa aqui. 2m, latência e espessura sobre, como é que é o corpo B, então vai ser a área de B, temperatura variada e o meu tempo. Perfeito? Bom, então montamos aqui nossa equação. Então já sabe muito bem que para fazer divisão de fração, é só você manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, né? Então ficaria assim, ó. Primeira, M, L, E sobre área de A vezes delta T e vezes o tempo. E aí você vai multiplicar pelo inverso da segunda, que seria então AB, delta T, tempo, 2M, L e E. Agora vem a parte mais gostosa da brincadeira, que é você cancelar as coisinhas, né? Massa com massa vai embora, L com L vai embora, espessura com espessura também vai embora, porque a questão me disse aqui, até lhe mostrei, que elas têm a mesma espessura, então vai embora. Delta T também vai embora, tempo e tempo também vai embora. No final das contas, te sobrou apenas quem aqui? Te sobrou apenas o AB, te sobrou o AA e o 2, né? Então, a minha relação de KA por KB vai ser então a relação de AB sobre 2 vezes AA. Perfeito? De boaça. Tendo esse resultado, agora é só pegar os valores de área. Bora fazer? Então, no caso do A bem aqui, pessoal, quem seria a sua área? Bom, se você for reparar, o A ele é um cubo. Ele possui 6 lados iguais, certo? E cada lado dele, ó, é formado pela relação de 40-40, né? Lembra que a área é base vezes altura, então são 6 lados, onde as suas bases e altura são 40 vezes 40. Então é só a gente multiplicar aqui. Então, multiplicando, você vai ter o valor de 9.600 centímetros quadrados de área completa do corpo A. Beleza? Já para o B, vai fazer a mesma coisa. Aqui o B, ele possui 2 lados, ele é um retângulo, né? Então, ele possui 2 lados quadrados e 4 lados retangulares. Então, ele possui primeiro 2 lados quadrados, né? Quadrados aí, como você vê na própria figura. Ele possui 2 lados quadrados, onde você vê que é 40 por 40.
certo? E ele possui para você também 4 lados que são retangulares, onde a medida é 60 e 40. Então é só fazer a brincadeira. Aqui seria 2 vezes 40 vezes 40, né, porque é base das alturas, o que daria para você um valor de 3.200 centímetros quadrados, beleza? E na face retangular, aqui tu tem 4 lados, onde as suas medidas é de 60 por 40, 60 vezes 40, que lhe daria um valor para você de 9.600 centímetros quadrados. Logo, a área de B total seria 3.200 mais 9.600. Então, ao somar essas duas areazinhas aí, você vai ter o valor de 12.800 centímetros quadrados. Bom, tá aí. Encontramos as duas áreas. A área de A e a área de B. Agora é só botar na conta. Bom, encontrou as minhas areazinhas, agora é só você jogar na equação, né? Então, quem seria a nossa área de B aqui? Segundo a área de B vai ser 12.800, né? Então, 12.800 dividido por vezes. Quem é a minha área de A? A área de A para você é 9.600. Então, você vem aqui, 9.600. Então, KA por KB vai ser igual a 12.800 dividido para você. Multiplicou para você, vai ter um valor de 19.200. E ao fazer a divisão final, você vai ter o valor final aí aproximadamente de 0,67. Essa é a relaçãozinha entre KA e KB. E aí você vem aqui, sem medo de errar, e marca a letra B como resposta correta. Tá? Essa aqui, pessoal, não é uma questão simples, não é uma questão tão básica, beleza? Ela tem um trabalho bem mais completo, porque ela envolve vários conceitos de fluxo, calor, tá? Transporte, geometria, que é a área das figuras. Então é uma questão que vale a pena você rever. Tá? Rever até você aprender, até você pegar o jeito e ficar de boas com ela, beleza? Não se assuste, porque no Enem geralmente cai uma questão nesse modelo, assim, uma questão mais dificultosa, mais trabalhosa. De resto, tu já viu comigo desde a última resolução da prova do Enem 2018. São questões tranquilas, tá bom? Então não perde o foco, segue o rumo, foca nos conceitos, aprende as equações e vamos lá. Próxima questão.